Boa noite, meus queridos. É sempre um prazer estar com os irmãos, principalmente nessa oportunidade em que nós buscamos aprender um pouco mais do Evangelho. Eu sei que alguns ainda estão acessando a nossa live e alguns talvez demorem alguns minutos, mas eu quero dizer aos irmãos, enquanto isso, que eu tenho me preocupado bastante com essa questão da nossa união. Quando eu digo nossa, eu me refiro aos cristãos, Tenho me preocupado bastante com essa questão da nossa união, da nossa comunhão, não da Igreja Presbiteriana de Maricá somente. Eu tenho pensado bastante na questão da união dos servos de Deus, aproveitando as oportunidades que Deus nos dá, como por exemplo a oportunidade de nos reunir através desta plataforma. Eu recebi hoje um convite de Minas Gerais, mandaram para mim um convite, mas o evento não acontecerá em Minas apenas. Esse evento vai ser transmitido para o Brasil e o mundo. E o assunto é exatamente esse. Um dos preletores é o reverendo Hernandes Dias Lopes, e é um grupo fechado para pastores. É necessário que se faça uma inscrição e é checada essa inscrição, e eu tive o privilégio de ser convidado para esse evento. E a grande preocupação dos irmãos que estarão fazendo suas preleções, a grande preocupação deste grupo de líderes é exatamente dinamizar, ou preparar os pastores, melhor dizendo, e as igrejas a trabalharem essa situação. Então, os irmãos percebam que não é uma preocupação apenas do pastor Ronaldo, é uma preocupação de todos os pastores, de todas as igrejas. E nós estamos envidando todo esforço para que isso aconteça, ou seja, o envolvimento do povo de Deus nas lives, nas transmissões e também na atividade presencial. Eu não estou com a voz muito boa. Aliás, eu não tenho a voz muito boa para cantar, Conheço meus limites. Mas o assunto de hoje, que visa, ou vai versar, melhor dizendo, sobre a glória de Deus, me levou a cantar aqui um hino que nós quase não cantamos. Eu quero iniciar cantando esse hino, é breve. É apenas uma estrofe do nosso hinário presbiteriano, é o hino de número 6. O hino de número 6 na verdade é uma doxologia. A palavra doxologia vem da palavra doxa, que significa, em grego, é a glória. Então é uma exaltação
um reconhecimento à glória de Deus. Se você nunca cantou, aproveite agora para aprender, ok? A Deus Supremo, benfeitor, anjos e homens, dei louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória dai. Amém. Como estou cantando basicamente para a nossa igreja, pelo menos é o que eu estou vendo aqui, vários irmãos, eu vou cantar de novo e você pode tentar acompanhar aí o hino de número 6 do nosso inário. Doxologia. A Deus Supremo, benfeitor, anjos e homens, dei louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória dai. Amém. Pois bem, mais uma vez eu dou uma boa noite, um bem-vindo a todos vocês, meus irmãos, e no andar do trabalho, do culto aqui, nós retornaremos a mencionar este cântico aqui. O Salmo de número 108, Salmo de número 108, nós vamos ler os versos de 1 a 5 deste Salmo. Salmo de número 108, versos de 1 a 5. Dou um tempinho para você, quem sabe, achar aí o Salmo 108, versos de 1 a 5. Vamos ler então esse texto. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. A glória do Senhor. Exaltado, o Senhor exaltado. A palavra de Deus diz que Ele não dá a sua glória a ninguém. Esse verso número 5 aparece em outros salmos, como, se não me falha a memória, o Salmo 50, também aparece ali. Vários salmos, essa expressão é repetida. E parece-me que Davi tinha essa preocupação, né? E como é um verso repetido, a impressão que nos dá também é de que seria uma forma de exaltação comum, reconhecidamente comum entre eles, né? E pelo próprio Davi, e essa repetição mostra isso. Meus irmãos, eu quero fazer uma oração nesse momento, peço que você nos acompanhe, vamos orar ao Senhor. Amado, poderoso, misericordioso Deus, estamos voltados para o teu trono de glória para tratar exatamente sobre isso, conversar com o Senhor através da tua palavra, recebendo do teu Espírito orientação sobre a tua glória, como isto se manifesta em nossa vida.
e como nós podemos responder diante do Senhor sobre esta matéria fundamental que o Senhor requer dos seus filhos. A tua glória. Senhor, muito obrigado por cada irmão e irmã que nesse momento estão participando conosco. Obrigado, sustenta-os, permita, Senhor, que outros irmãos possam acessar esta nossa live, para que assim, nesta união e nesta comunhão, nós cresçamos juntos para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o Salmo 135, o Salmo de número 135, os versos de número 1, 2 e 3, Salmo 135, versos 1, 2 e 3, nos diz assim: Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do Senhor nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Na mesma linha de raciocínio, quando nós cantamos a doxologia no nosso cenário, número 6 do nosso cenário, nessa mesma linha, pensando no mesmo motivo, nós vamos agora cantar o hino de número 11. Eu hoje estou cantando a capela, não estou sendo acompanhado pelos instrumentos. Então, o hino de número 11 é um hino que eu gosto muito desse hino. É um hino que nos exorta a que consideremos a santidade da Trindade. E neste reconhecimento está também o reconhecimento que devemos à glória do Senhor. Então vamos cantar o hino de número 11. Só que eu preciso pegar o tom, porque é a capela, eu não sou musicista, não é? Então, só um instante. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente,
tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Os irmãos devem ter percebido que na segunda estrofe, o segundo verso da segunda estrofe, diz que nós não podemos ver a glória do Senhor. O hino de número 13 diz que se nos cega o sol ardente com seu brilho e seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Então, realmente, ver nós não podemos. Um dia certamente veremos, acreditamos, mas isso não nos impede de reconhecer a glória do Senhor. Aliás, o que Ele mesmo solicita, orienta e ordena em sua palavra. O Salmo de número 107 é um salmo onde o salmista recorre ao socorro divino. Eu quero ler aqui para os irmãos o Salmo de número 107, versos de 1 a 6. Salmo 107, versos de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. E aí o verso 6. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Eu estava lendo esse salmo hoje, antes aqui, e eu peguei essa expressão para mim, considerei com muito carinho essa expressão do verso número 6. Na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Nós não podemos imaginar que as tribulações que nos acometem sejam apenas de enfermidade. Existem tantas tribulações. Ontem, acho que ontem à noite, e hoje pela madrugada, eu repeti a mesma oração, pedindo a Deus livramento das tribulações. As tribulações podem ter um quilate grande ou pequeno, mas seja qual for a tribulação, assim como o pecado também, nos causa estranheza e muitas vezes ansiedade. Eu quero que você, meu irmão, minha irmã, nesse momento, se una a mim e nos unamos todos neste momento de oração intercessória. Eu não sei o problema que talvez você esteja passando. Tomara não esteja passando por nenhum. Problema financeiro, problema talvez com familiar, um amigo, no emprego, alguma coisa que o inimigo tem colocado como temor no seu coração. Coloque diante de Deus agora, juntamente conosco.
E eu tenho aqui alguns pedidos. Nós temos um pastor chamado Marcos Alves. Ele está com seu filho entubado. Esse pastor, ele formou-se comigo. E dos pastores que se formaram comigo em 83, que já não tinham filhos quando foram para o seminário, o meu filho é o mais velho. Foi o primeiro filho, não é? Então ele é o mais velho. Portanto, eu calculo a idade do Pedro, que é filho do Marcos, aí na faixa dos 35 anos. 30 a 35. O moço está entubado, numa situação muito difícil. Todos nós estamos orando por ele, o Pedro, ok? Também estamos orando pelos familiares da irmã Nívia, seus filhos, não é? A Joelma, o Gilson e toda a sua família, sobrinho. Estamos orando por esta família. Não vamos esquecer de estar sempre orando em favor da família da Nívia. Quero também pedir aos irmãos que, sempre que lembrarem e puderem, orem pelas famílias enlutadas, não só as que nós conhecemos, mas a dor da perda é muito grande, não é? Eu estou vendo aqui a Helena está pedindo oração pela Sônia, né? E ela estava sempre lá no Lar Samaritano conosco. Eu vou orar, Helena. Estou anotando aqui, né? Então nós vamos orar sim, ok, Helena? Também quero pedir oração, assim, as famílias que eu listei aqui enlutadas são a família da Sônia, a família do Diego, a família da Rita, né? A esposa e os familiares do Frazão, a família da Vera, a Vera e a sua família, né? Perdeu o seu marido, Ezequias, a irmã Avani, né? Perdeu o seu esposo, o nosso irmão Milton, a família Locatel, que perdeu 2 membros, a Maria Luísa e a Ilse. Meus irmãos, até hoje eu estive lá em Ponta Negra conversando com a Jani e com a Sandra, Samuel. Visitei a família essa semana e a dor ainda é grande. Não é fácil. Já há bastante tempo, não é? Nem tanto assim, da partida desses irmãos. Quero pedir também oração pelo Carlinhos, aquele moço que eu disse que era como um irmão para mim. Ele não precisou amputar a perna, o médico ia amputar, nós oramos, graças a Deus ele foi para casa, lá em Casimiro de Abreu, e lamentavelmente ele contraiu a Covid no hospital, onde ele estava, aqui em São Gonçalo, e agora teve que voltar para o mesmo hospital e foi entubado. E o quadro dele é um quadro gravíssimo, já não é mais a perna, agora é a Covid. Então vamos orar também por ele. O pastor Potenciano tem melhorado, mas ainda carece das nossas orações, ok? Quero também pedir por minha sobrinha neta, a Michele, né? É a neta da Arlete, filha do Vanderlei. Então, por favor, vamos orar pela Michele. E também por irmãos que estão pedindo oportunidade, estão buscando oportunidade de emprego, né? Vamos orar também por essas pessoas. O Josias Peigo, lá no sul, tá? A Ludmila também tem pedido, o Jairinho, meu sobrinho, filho do Jairo, né? Várias pessoas pedindo, o filho do Jotenir também. A gente tem orado por essa turma toda. E eu quero pedir, irmãos, que os irmãos continuem orando incessantemente para que Deus nos livre o mais rápido possível dessa enfermidade atingindo o mundo inteiro. Essa pandemia tem trazido muita tristeza aos nossos corações. Temos também o pastor Vigor, né, que está se restabelecendo, pastor presbiteriano, e temos o pastor Milton César,
também, ele é o diretor do Instituto Bíblico do Norte em Garanhuns, pastor presbiteriano nosso, foi meu colega de presbitério lá na Bahia. Então vamos orar por todos esses irmãos, homens, mulheres, e por essa pandemia, né? E hoje nós também estamos contentes, por outro lado, com o aniversário da nossa irmã Aide. Não sei se ela está nos assistindo, se pode nos assistir, mas nós estamos gratos a Deus pela vida da Aide e também da minha neta Lorena. A Lorena também faz aniversário hoje, 3 aninhos, né? Então, quero ver se depois dessa live eu consigo ir lá na casa dela para dar um beijinho na Lorena. Estou pensando em fazer isso, ok? Pois bem, irmãos, nós vamos então orar e também pela Sônia, que a nossa irmã Helena solicitou aqui, ok? Vamos orar? Amado Deus, Senhor nosso, a Tua palavra nos diz na Epístola de Tiago que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Como nós sabemos que não há um justo, nenhum sequer, nós entendemos que a súplica, o justo aqui referido é o próprio Senhor Jesus, que nos autoriza na palavra do apóstolo Paulo, de que devemos fazer intercessões e ações de graça por todos os homens, pelas autoridades, por aqueles que estão em evidência, mas por todos aqueles que sofrem, pois nós lemos aqui que o Senhor é misericordioso e nos livra das nossas tribulações. Eu te peço a Deus, juntamente com os meus irmãos aqui, nessa transmissão, que o Senhor tenha misericórdia de nós, assim como muitos servos teus ao redor do mundo estão agora orando e têm orado, que o Senhor nos livre dessa enfermidade, conforte os corações dos enlutados, abra as portas de emprego, solucione os problemas dos teus servos, tribulações que às vezes nos acometem e para tentar desestimular a nossa fé. Não permitas isso, Senhor. Dá-nos a tua bênção e a iluminação do teu Espírito para a nossa mente e nosso coração, para que assim entendamos a tua palavra, possamos crescer e desenvolver a nossa vida espiritual. É o que nós choramos, agradecidos e certos da tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, queridos irmãos, eu quero convidá-los a que façamos uma leitura, aqueles que não puderem acompanhar, por favor, apenas ouçam Efésios 3, versos 20 e 21. Efésios capítulo 3, versos 20 e 21. Assim diz o texto: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Irmãos, devem ter ouvido, não é? A leitura que fizemos, mas eu quero repetir. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Meus queridos, o que eu acabei de ler aqui é uma defesa que o apóstolo Paulo está fazendo do seu apostolado e do seu ministério gentílico. Tem muita gente que diz que Pedro era o apóstolo dos gentios. Apóstolo dos gentios era Paulo. E aqui no capítulo 3 de Efésios, aliás, desde o início, ele começa a enfatizar isso.
Ele diz aqui no capítulo 3, verso 1: Por esta causa, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. E aí ele começa a argumentar. Lá no verso 14, ainda no capítulo 3, ele repete a mesma proposição. Ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Desculpe, irmãos, estou com um problema na minha garganta. Mas por que Paulo escreveu isso? Paulo escreveu isso porque os gentios, né, que estavam em Éfeso, eles estavam duvidosos, eles estavam muito duvidosos com respeito aos efeitos do Evangelho na vida deles, porque eles foram bombardeados pelos judaizantes de que o gentio não tinha direito a nada. Então Paulo vem nesse ministério de divulgar o Evangelho, também vem fazer isso por quase toda a Ásia e com gentios. Por gentios entendamos não judeus. Não é judeu, é gentio. Não era um grupo específico. Então o Evangelho divulgado precisava ser aceito em toda a sua integralidade. O que me espanta é que tem muito crente, muitos cristãos, que não aceitam isso, os efeitos do Evangelho em suas vidas. É lamentável. E duvidam da salvação. E duvidam da bênção. Tem muitos, gente. Não são poucos, não. Tem muitos. Mas nós precisamos parar um pouco e pensar sobre esse assunto, porque isso pode tirar de nós muitas bênçãos. Muitas bênçãos. Então eu quero considerar com os irmãos a questão da glória do Senhor. Paulo diz assim: aquele que é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, do que nós pensamos, a Ele toda a glória. Àquele que é poderoso, a Ele toda a glória. Eu até coloquei esse tema no nosso estudo hoje. A Ele toda a glória. O acraseado, claro, né? A Ele toda a glória. Porque Paulo começa com o pronome, também aqui no verso 20, né, ele diz: ora, aquele, e ele coloca aqui o termo ecrasiado, aquele. Então, a ele, aquele que é poderoso, toda a glória. Quando eu fui pastor em Minas, tinha lá um presbítero chamado Maciel. Ele era um moço simples, né, com uma certa ingenuidade, mas eu nunca esqueci de que durante todo o tempo que eu fui pastor ali, ele sempre pedia para cantar. E ele cantava um único hino. E o hino tinha um refrão que dizia: tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus, fazei tudo para a glória de Deus. E o hino, o cântico, era basicamente isso, uma exortação a que nós observássemos a glória de Deus. A gente quase não pensa sobre isso. Nós pensamos o seguinte: o texto é assim: aquele que é poderoso. Meus irmãos, eu gosto muito de ler sobre as questões da física, da astronomia. Eu leio muito sobre isso. Leio sobre as pesquisas, os avanços, e agora os cientistas descobriram que dois átomos, uma certa experiência que eles fizeram, estavam se comunicando, os dois átomos. Eles se comunicavam. Inclusive a reportagem diz: dois átomos conversavam entre si. A cada dia que passa, a ciência, a física, né, descobre alguma coisa a mais.
O nosso Sol tem no seu centro o equivalente, me parece, se não falha a memória, 15 milhões de graus no centro do nosso Sol, que é uma estrela. Pois bem, os chineses conseguiram produzir, eu não me lembro como foi o processo que eles fizeram, produzir algo que contabilizou mais de 100 milhões de graus. A tentativa é de conseguir energia limpa para o planeta. Olha, o centro do Sol é uma equivalência assim, me desculpe se eu estiver errando aqui, mas a equivalência é mais ou menos isso. No centro do nosso Sol, seu núcleo, um calor de 15 milhões de graus Celsius. E os chineses conseguiram, através de um maquinário, não sei se foi fissão nuclear, não sei o que foi, não me lembro, produzir algo com uma potência de mais de 100 milhões de graus Celsius. Não durou muito tempo, foram alguns segundos. É bom que se diga isso. Ninguém vai pensar que os chineses têm uma máquina que produz quase 10 vezes mais o poder do núcleo do nosso Sol. Eles conseguiram essa potência por alguns segundos, mas conseguiram produzir isso. E continuam lá lutando por isso aí. Eu fico imaginando o que mais nós vamos conseguir. O que mais? Eu citei o hino de número 13. Se nos cega o sol ardente, com seu brilho e seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é o Criador? Não só do nosso Sol, mas de sóis, estrelas, que são infinitamente maiores do que o nosso Sol. Milhares de vezes, milhões de vezes maior. É inimaginável. Esse Deus que nós servimos, o único Deus, poderoso, que criou tudo do nada, é desse Deus que eu e você às vezes duvidamos. E dizemos, essa causa é impossível. E dizemos, isso não tem jeito. E imaginamos milhares de formas de resolver os nossos problemas, esquecendo que Deus é suficiente. Eu falei isso no domingo, falei sobre a suficiência e a proficiência de Deus. Só Ele pode, então não tem para onde você correr. Aquela mulher do fluxo, 11 anos, buscou em tudo que foi possível, médicos, gastou todo o seu dinheiro durante 11 anos. Nada resolveu. Bastou um toque nas vestes de Jesus para ela ficar curada. E a gente esquece disso. No nosso dia a dia, nós nos esquecemos de que servimos ao único Deus, que também é o único que tem poder, poderoso a um nível que nós não podemos imaginar. Então a esse que é poderoso, aquele que é poderoso, não tem outro, aquele que é. Muita gente tem medo do diabo, achando que o diabo tem algum poder. O diabo não tem poder nenhum. Nenhum. Nada. Anjos não têm poder. Supostos santos não têm poder. Macumba não tem poder. Feitiçaria não tem poder. Tudo isso é engano do diabo. Engano do maligno. Para amarrar as pessoas. Só existe poder em Deus. Só Ele tem poder. E tudo o que acontece neste universo só acontece com a autorização dele, com projetos que nós não alcançamos. Não há como alcançar. Ok? Muito bem. É a primeira coisa que eu queria falar sobre o poder
de Deus, aquele que é poderoso, a Ele toda a glória. Então veja bem, devemos glória a Ele que é o poderoso. Ele é o poderoso. A Ele nós devemos toda a glória. Mas quero continuar. Diz aqui que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E Ele faz. Porque Ele conhece as nossas necessidades. E às vezes nós não sabemos pedir. Nós pedimos limitadamente. Às vezes porque temos vergonha, porque pecamos. Senhor, não precisa me dar muita coisa não. Dá só um pouquinho. Não resolve tudo não, só isso aqui. Eu me lembro que já contei esse fato para vocês. Talvez alguns não saibam. Eu fui a Brasília, me hospedei em um hotel e lá eu perdi uma bolsa, chamam de nécessaire, outros falam pochete, tanto faz, com tudo que eu tinha, dinheiro, talão de cheque, cartão de crédito, tudo que você possa imaginar estava ali. Perdi. Vim para casa triste, para o Rio de Janeiro. Eu já estava com passagem comprada, um amigo me levou ao aeroporto. Me deu dinheiro para o táxi. Quando eu cheguei aqui no Brasil, cheguei aqui no Rio, desculpa, eu, muito triste, chamei a minha filha, era pequenininha, e pedi para ela orar comigo. Ajoelhei, orei, falei, Senhor, eu queria pelo menos a minha carteira de motorista, porque vai dar muito trabalho tirar isso aí. O banco eu vou lá e resolvo aqui e tal, mas eu queria pelo menos minha identidade, minha carteira de motorista. A minha filha estava do meu lado, devia ter uns 2 aninhos, talvez 2 ou 3 anos, não me lembro. Ela me puxou pela roupa e disse, papai, o senhor perdeu o quê? Eu falei, eu perdi tudo. E ela disse para mim, por que o senhor está pedindo só a carteira de volta, de motorista? Pede tudo. Aí eu falei, Senhor, quero te pedir perdão. E eu vou pedir ao Senhor, de acordo com a minha filha aqui, agora eu estou ciente da coisa. Eu quero tudo, me dê tudo. 2 ou 3 dias depois bateram na casa da minha sogra. Era um moço que eu nunca vi na minha vida. Me disse, aqui que mora o senhor Agelson? Era o meu sogro. Eu disse sim. Olha, eu vim aqui entregar um pacote para ser entregue ao senhor Ronaldo. Falei, mas Ronaldo sou eu. E ele me entregou o pacote e foi embora. Eu disse, mas quem foi? Eu disse, não, mandaram entregar ele do senhor. Eu fiquei até com medo. Quando eu abri o pacote, era minha bolsa, perdida em Brasília. E estava dentro dessa bolsa tudo, até o dinheiro. Tudo, cartão de crédito, cheque, tudo estava ali. Eu não entendi nada. Passado um tempo eu fui descobrir que um amigo meu se hospedou no mesmo hotel e ele achou a minha bolsa no meio de uns arbustos. E eu lembrei que eu tinha levado para a piscina e fui tomar banho e depois subi direto para o quarto, perdi ali nos arbustos ali do jardim do hotel. Esse meu amigo hospedou-se lá, achou a bolsa, quando viu o nome, disse, eu conheço esse camarada. E ele trouxe para o Rio de Janeiro, depois quando chegou aqui ele mandou me entregar. E aí, tá bom para você? A verdade é que nós não sabemos pedir a Deus, ao Deus poderoso que nós servimos, nós não sabemos pedir de maneira correta. Mas o Senhor já havia providenciado tudo. Ele é poderoso para fazer muito mais do que você pede ou do que você pensa, mas eu aconselho você a pedir de maneira correta, né? Porque Deus é pródigo. A palavra pródigo tem 2 acepções.
A primeira acepção da palavra pródigo é aquele que gasta muito, aquele que desperdiça seus bens, aquele que gasta seus bens sem sabedoria, é um gastador. E a outra acepção para pródigo é aquele que dá liberalmente, dá sem medida e dá, como é que eu vou dizer aqui? E dá além daquilo que você espera. Então isso significa pródigo, aquela pessoa que é generosa ao dar. E Deus é assim. Deus é pródigo nesse sentido. Ele é generoso. Você pede 1, ele dá 10. E ele dá na medida da nossa necessidade. Então vamos lá, 2 coisas. Primeiro, devemos a ele toda a glória, porque ele é poderoso e porque ele é pródigo, e mais ainda, porque ele é amor. A primeira epístola de João, o capítulo 4, verso 12, primeira epístola de João, capítulo 4, verso 12. Aliás, não só o verso 12, é a partir do verso 7 até o verso 21. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E aí o verso 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Então vamos voltar ao início. A ele toda glória. Nós lemos em Efésios capítulo 3, verso 20 e 21. Eu repito. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória. A ele quem? Ao poderoso, ao pródigo, ao doador, aquele que dá sem medida, aquele que dá de forma pródiga, além do que nós pensamos. A ele seja a glória. Devemos a ele toda a glória, a esse Deus poderoso, pródigo e amoroso. Por falar em amoroso, eu quero voltar aqui no verso, aliás eu ia ler e acabei não lendo, versos 17 e 18, diz assim: e assim habite, capítulo 3, e assim habite Cristo nos vossos corações, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. E aí Paulo diz a mensuração deste amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Então Paulo diz o seguinte, que o amor de Deus, tá? Ele deve ser avaliado nessas 4 dimensões. Primeira dimensão, a largura. O que significa isso? Não é comprimento, é largura. A extensão da largueza do amor.
O reverendo José Augusto Grassini, já falecido, uma vez pregou uma mensagem, eu nunca mais esqueci. Como poderemos negligenciar a uma tão grande salvação? Está lá em Hebreus. E ele fez o seguinte sermão: por que uma tão grande salvação? Porque ela abrange o mundo inteiro. Uma das coisas que ele falou, a salvação abrange o mundo inteiro. É mais ou menos isso. E Paulo está falando isso aos Efésios. Ele está dizendo, o judeu, o grego, o romano, a todos. É largo, o amor de Deus é largo. É oferecido a todos. E depois diz assim, não apenas a largura, mas temos que entender o comprimento. O comprimento do amor de Deus é a eternidade, já não é mais a largura, a extensão do mundo inteiro. Agora é sempre, eternamente. Não há um tempo. Enquanto aqui nós estivermos, este amor está sendo oferecido, mas esse amor não vai parar quando nós rendermos o Espírito. Porque o amor de Deus é eterno. Esse é o comprimento do amor de Deus, ele é eterno. E por eterno é o seguinte, não tem princípio nem fim. Eternidade não começa aqui para frente. Eternidade é eternidade. É para frente, para trás, como nós queremos imaginar. Nós não sabemos definir o que é eternidade, mas o amor de Deus é eterno. E aí, nós temos que exercitar esse amor também. Ok? Mas vamos chegar lá. E ele diz mais, a altura e a profundidade. Que altura é essa? O amor, João, o apóstolo João é chamado de o apóstolo do amor. O evangelho de João é chamado de evangelho da águia, porque alça as alturas. É um evangelho que exalta muito a pessoa de Deus em sua divindade. O amor de Deus está muito acima daquilo que nós possamos experimentar ou imaginar. Então essa é a altura, uma altura inacessível para nós. O amor nasceu no alto. A altura do amor está no trono do Senhor. E a profundidade é revelada na pessoa de Jesus, que desceu do mais alto céu até a terra, foi morto, crucificado, morto, sepultado, mas ressurgiu. Então aí está, a largura do amor, extenso, abrange o mundo inteiro, não é? Seu comprimento eterno, sua altura, trono de Deus, e a sua profundidade, a obra de Cristo. É esse amor que nós precisamos buscar, vivenciar e imitar. Então, repetindo, a Ele toda a glória. A Ele quem? Ao que é poderoso, ao que é pródigo e ao que é amoroso, que nos ensinou amor. Ok, que sermão gostoso, que palavra gostosa, mas não nos esqueçamos que Paulo faz uma exortação aqui. E a exortação dele é a seguinte: àquele, olha bem, que é poderoso, àquele que é pródigo, àquele que é amoroso, a ele seja a glória na igreja. E aí? A igreja tem obrigação de dar glórias a Deus. O que é dar glórias a Deus? Você pensou que a mensagem tinha terminado, né? Terminou não. Aqui vem o ponto crucial. O que é dar glórias a Deus? O que é a glória dada pela igreja a esse Deus amoroso, poderoso, pródigo, que quer glória? Como dar glória a Ele? Será que é apenas expressar glória a Deus, glória a Deus? Não é nada. Dar glória é honrar com a vida. Salmo 66, verso 1 e 2, louvando. Uma das formas, se eu achar aqui, Salmo 66, uma das formas de darmos glórias a Deus é louvando. Agora, não pensem os irmãos que é louvar
abrindo a boca para cantar. Os versos de número 1 e 2 dizem assim: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. E significa também com seu louvor. Eu preguei uma mensagem que eu, citando o Salmo 116, Salmo 112, verso 16, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Preguei essa mensagem, não sei, muitos na igreja ainda lembram. Uma das maneiras de agradecer a Deus é oferecer sacrifício de louvor. Olha, cantar não é sacrifício nenhum. O que é louvor então? É vida. Vida dedicada ao Senhor. Então veja bem, recapitulando. O que é glória que deve ser dada a Deus pela igreja? Honrar o Senhor com a vida. Louvando, uma vida de louvor. Não é vida de cantar, não é cantando só. Louvando. Honrar a Deus também é obedecer. Dar glória a Deus, uma das formas mais próprias de dar glória ao Senhor é obedecendo. Senhor, eu te dou glória, te reconheço como Senhor poderoso, Senhor dadivoso, Senhor pródigo, Senhor amoroso, mas eu aqui e o Senhor aí. Arranja outro para trabalhar para o Senhor, arranja outro para lhe obedecer. Essas pessoas não conhecem Deuteronômio 28. É verdade, irmãos, que muitos de nós até admitimos que toda glória deve ser dada ao Senhor, mas esquecemos que uma das formas mais excelentes de dar glórias a Deus é obedecendo a esse Deus, através das suas orientações, pela palavra e pelo Espírito Santo. Uma outra forma de dar glória a Deus é rejeitando o pecado. Eu quero chamar sua atenção para um fato. Quando eu era jovem, quando eu era mais jovem, porque eu me sinto um garotão, me desculpem, mas eu me sinto jovem. Você deve estar rindo aí, né? Não ri não, hein? Havia um senhor, um moço, perto da nossa casa, chamado Sebastião. Chamávamos de Tião. E ainda era Tião da Carmen, porque a esposa era de nome Carmen. O Tião da Carmen, que a gente tinha essa mania, né? O Joel da Antônia. E o Tião estava num canto assim, era num bar. E havia um outro moço, que eu não sei o nome dele, mas o apelido dele eu lembro, era Madureira, porque ele torcia pelo time do Madureira. E era Madureira para lá, Madureira para cá. Eu não lembro o nome dele. Então o Madureira começou a falar que naquele bairro ele não conhecia uma família que prestasse. Ele não conhecia ninguém que prestasse. E ele disse: nesse bairro não tem ninguém que presta. O Tião levantou-se bravo e disse: de jeito nenhum. Eu sei que deve ter muita gente boa, agora uma família aqui e eu vou testemunhar. É a família do senhor Gumercindo, que era o senhor meu pai. Esse. E os filhos deles estão aqui, ó, o Jairo e o Ronaldo. E eu quero que você diga na frente deles se eles não são garotos respeitadores, que honram o pai. O Madureira pediu desculpas e disse: é verdade. Esses garotos, eles honram o pai deles. Eu nunca esqueci daquilo. E é isso que o filho precisa fazer com o pai. Está todo mundo de olho. Uma grande nuvem de testemunha. Queremos dar glória a Deus. De que maneira? A maneira melhor é obedecendo, rejeitando o pecado, buscando viver em santidade, honrando o nome do Pai. O meu amigo Carlos está internado, muito mal, entubado.
e eu tive a oportunidade de conversar com ele há uns dias atrás. Ele estava lá em Casimiro de Abreu e eu conversei com ele, eu chamo ele de irmão, e eu disse para ele: irmão, eu até hoje tenho um carinho muito especial por todos vocês, por causa do seu pai e da sua mãe, que souberam ensinar vocês o que é a vida. E ele chorou de alegria, de emoção. Logo depois ele foi para o hospital e agora está entubado. Mas eu falei: vocês souberam honrar, você soube honrar o seu pai e a sua mãe, que eu considerava como se fosse minha própria mãe. E ele ficou muito emocionado. Mas é isso que eu estou dizendo. Você quer honrar a Deus? Viva de maneira que todos reconheçam a divindade, o amor, a prodigalidade, o poder do Deus que você diz que ama, que eu digo que amo, que eu digo que sou servo. E aí eu vou honrá-lo. O capítulo 16, verso 24 do primeiro livro das Crônicas. Deixa eu achar aqui. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, verso 24. Deixa eu achar aqui. Verso 24. Deixa eu conferir aqui se eu estou no primeiro livro das Crônicas mesmo. Capítulo 16, verso 24. Anunciar, verso 23. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Como é que eu vou anunciar a glória do Senhor a todas as nações? Vivendo de forma totalmente errada? Não obedecendo ao meu Senhor? Me faz lembrar aqueles homens que tentaram expulsar os demônios, e os demônios riram na cara deles e eles diziam: nós expulsamos você em nome de Cristo, em nome de Paulo, em nome de Jesus, em nome de Paulo. Aí os demônios disseram: olha só, Jesus nós sabemos quem é, Paulo nós sabemos quem é também, agora vocês... E tomaram aqueles homens e deram uma surra. Os endemoniados deram uma surra neles. Jesus a gente sabe quem é, Paulo a gente sabe quem é, mas vocês não representam nada. E como eu já li a Epístola de João, capítulo 4, repito aqui: não tem forma melhor de honrar a Deus do que amando o próximo, que isso revela o nosso amor a Deus. Então veja bem, o que é dar glória a Deus? Honrá-lo com a vida, louvando, obedecendo, rejeitando o pecado, buscando viver em santidade, testemunhando do seu poder, como está em 1 Crônica 16, 24, e amando em profundidade. Viram como não é fácil dar glória a Deus? Não é apenas abrir a boca e dizer: oh Senhor, seja glorificado, glória a Deus. Não é só isso não. Essa expressão não vale de nada se não for acompanhada por tudo isso aqui, que nós precisamos fazer, porque nós servimos ao Deus único, que é poderoso, é pródigo e é amoroso. E para provar que nós somos seus servos, temos que buscar viver assim. E para encerrar, eu quero lembrar aqui do meu irmão Maciel, lá de Ipatinga, porque o cântico que ele cantava está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Era o que Maciel cantava. E aqui diz assim, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para o quê? Para a glória de Deus. Amém, meus queridos? A Ele toda a glória. Mas em tudo que fazemos, seja o que for, devemos fazer de maneira que Ele seja honrado. E aí sim, nós o estaremos glorificando. E assim nós seremos
abençoados. Ok? Eu quero encerrar agora, vou orar, mas antes eu quero avisar aos irmãos o seguinte: no próximo domingo, pela manhã, às 9 horas, continuaremos com a transmissão da nossa escola dominical através das plataformas que nós distribuímos, né, para os irmãos. Mas à noite, o conselho resolveu retomar os cultos presenciais. Você não precisa fazer inscrição. Você pode comparecer, estaremos com todos os protocolos. O nosso município, né, está permitindo que nos reunamos com 50% da capacidade, tá? Isso nos dá um total de em torno de 100 pessoas. Estamos com tudo pronto para realizarmos o culto presencial no dia 13, no próximo domingo, com a celebração da Ceia do Senhor, ok? E você já sabe, né, que na terça-feira temos o estudo bíblico, temos a reunião de oração às 17 horas, através do Team Link. Temos também às 14 horas, na quarta-feira, a reunião da SAF, e através do Facebook, essa plataforma aí, né, o estudo bíblico que nós estamos ministrando para você, certo? Nós agradecemos a presença de todos, o carinho dos irmãos. Vamos encerrar orando. Quero agradecer a todos que estão aí, todos os irmãos, a família Locatel. Tá o Samuel aí. Samuel, uma boa noite, viu? Boa noite, Samuel. Deus abençoe. Helena, aqui, né? E deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu estou vendo. Tem muita gente. Não vai dar para citar todo mundo, não. Então, o meu abraço em geral, coletivo, para todos vocês. Deus os abençoe. Nós vamos orar e depois vamos impetrar a bênção para que o Senhor esteja nos guardando e protegendo, não só durante essa noite, mas no restante de nossos dias, de nossa vida. Amém? Vamos orar então? Grande, eterno, glorioso, poderoso, pródigo, amoroso Deus, ao Senhor toda a honra e toda a glória devida por cada um daqueles que são suas criaturas. Toda a tua criação, ó Deus, te rende louvor e glória ao único Deus, que é o Senhor Todo-Poderoso. Rogamos-te que nos dês uma noite de paz, uma noite tranquila, de sono reparador, preparando um dia maravilhoso em tua presença. E, ó Deus, eu quero rogar ao Senhor que, seja qual for o problema que esteja sobre nossas vidas, afetando o nosso coração e nossa mente, não importa o que seja, problema existencial, problema financeiro, problema de relacionamento, problema de enfermidade, no nome de Jesus, teu Filho amado, nós queremos rogar que desfaças tudo, nos abençoando. Tu sabes que nós muitas vezes cometemos falhas, não por gostar ou querer, como diz o apóstolo Paulo. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre batendo a minha porta. Nós somos frágeis, somos corruptos por natureza. Te pedimos misericórdia, restauração, no nome de Jesus. E que agora, Senhor, tu nos abençoes de maneira especial. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo sejam sobre todos nós, irmãos, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Uma ótima noite para todos. Amém? Agora eu vou dar um pulinho na casa da minha neta, dar um beijo nela. Vamos ver se eu consigo. Ok? Uma boa noite.